E vamos lá. E o primeiro convite, quando a gente trabalha a segurança no corpo, é sentir o seu corpo aqui agora. Perceber aonde você está. Perceber como que você chega aqui. Então, busca observar o seu corpo, os seus apoios, aonde o corpo sente que está presente. E tá tudo bem se você não encontrar. Hoje a gente trabalha um tema profundo e você pode usar as mãos, passando assim nas pernas um pouco para trazer a senso-percepção para o corpo, pode ser nos braços também, observando um pouquinho aqui agora, e aí em seguida você pode ir fechando os seus olhos. E quando você fechar os olhos, observa também como fica o seu corpo. Sente a sua presença. Isso. E assim que você sentir, observa o seu corpo através da respiração por um instante. Inspirando 4 tempos e soltando em 6, sem pressa. Nada para fazer, apenas observar. Observar o que acontece no corpo enquanto você respira, enquanto você sente o peso do seu corpo, o contato com o chão, com o apoio, com a cama, com o sofá. Tá tudo bem aonde você sentiu de fazer a sua meditação. Observa apenas se você pode ir se ajustando e se você quer se ajustar. Porque às vezes a gente está numa posição que está desconfortável e a gente continua ali. Então mostra que você pode mudar. E fala para o seu corpo: eu estou aqui. E agora é seguro. Respira e sente como o seu corpo recebe essa frase: agora é seguro. E é sobre não forçar que você tem que se acalmar, que você tem que se relaxar. A gente está só criando espaço. Porque uma parte importante é a gente entender que o nosso sistema nervoso ele pode ter 3 caminhos. Um simpático, que vai para uma luta ou uma fuga, que é quando a gente está acelerado, ansioso, em alerta, que é como se algo tivesse errado. Ou a gente pode estar lá num dorsal, num colapso, travado, cansado, sem energia. O corpo acredita que não adianta tentar nada. Ou a gente está num ventral, em segurança. E quando você sente presença, conexão, leveza, o corpo entende: eu estou em segurança. Então, quando eu vou trazendo para vocês aqui na meditação e eu senti de explicar para vocês o que acontece no sistema nervoso, faz toda a diferença, porque é sobre presença, conexão, e faz desarmar lá no cérebro a central de medo, e o corpo entende: eu estou seguro. Puxa de novo uma respiração, inspirando 4 tempos e soltando em 6 ou em 8, porque quando a gente solta mais longo, o corpo sente que pode ter mais espaço para relaxar. E quando você assume o controle da sua respiração, você assume o controle da sua vida. E vai deixando esse ar entrar e ir mais longe, vai sentindo o espaço da sua respiração, sem ter que nada e ao mesmo tempo tendo tudo, o ar,
Porque se você está aqui respirando, lembra que você está vivo, que está viva. E vai percebendo a cada mergulho que você vai levando a sua atenção na respiração, onde o seu corpo está hoje, como ele está hoje, acelerado, desligado, tenso, em que sistema nervoso você se encontra agora, pesado, tenso. Só observa qual estado você está. E a gente não vai tentar mudar nada ainda. Tudo é bem-vindo aqui. Porque para a gente sair do modo sobrevivência, existe um processo. Vai percebendo os seus ombros, encontrando o seu corpo com a respiração. A culpa, ela vibra lá embaixo na tabela de vibração. Ela é um dorsal, a gente está quase num congelamento. A autocrítica está bombando. Talvez surja um peso no peito, uma vontade de se esconder. Eu errei, eu sou o problema, eu não mereço. É aqui que aparece a autossabotagem, a punição, a perda. A gente vive relações que vivem nos diminuindo, afirmando aquilo que a gente não é. E quando a gente está na vergonha, tem uma apatia, um corpo sem energia, eu não sou suficiente, eu sou errado. Eu vivo o isolamento, a rejeição, a invisibilidade. Se eu estiver no medo, eu estou na ansiedade, acelerada, em tensão, algo ruim vai acontecer. Está sempre na urgência, na escassez. Vive relacionamentos instáveis, situações de instabilidade. E aí uma culpa profunda. É como se o sistema nervoso, o nosso cérebro entendesse: eu não estou em segurança, sendo quem eu sou. E tudo isso que eu vou falando, vai observando o seu corpo. Talvez agora apareça uma tensão nos ombros, uma postura que muda. Vai deixando o seu corpo trazer o que for. Não precisa mudar nada. E se ficar grande demais, toca suas pernas, dá uma mão na outra. E a gente vai nomear sem julgamento. Eu percebo a culpa no meu corpo. Fala aí. Eu percebo o medo, eu percebo a vergonha. Observa como ela tá, como que ela aparece. Localiza no seu corpo aonde mora a culpa, aonde mora a vergonha, aonde mora o medo. E se for todos e for um só, tá tudo certo. É sem julgamento. E vai permitindo, sem se punir. Hoje eu permito sentir sem me machucar. Então vai observando a garganta, o estômago, os seus pés. E se você nesse momento sentir de respirar um pouquinho mais profundo, mas sem ter que nada, se você quiser, e fala assim internamente: eu posso aprender sem me punir. E eu te convido a trazer uma mão no peito se for legal para você, senão não tu precisa. Fala assim, ó: eu não tenho que nada. E sente o poder dessa frase. Eu não tenho que nada. Porque na culpa, você não está criando a vida que você quer.
Você está tentando pagar uma versão de você que o seu corpo ainda acredita que precisa ser punida, punido. Respira e sente tensão, uma respiração curta, talvez, uma vontade de se esconder, mas sente também a mão no seu peito, sente de novo seus apoios. E algumas sensações, elas estão aí só para que a gente possa dar espaço para elas. Essa parte que sente culpa, ela não está só na mente. É uma memória implícita no nosso corpo. E isso se torna um padrão profundo. E a gente fica repetindo esse ciclo para continuar sentindo isso. E esse é o equívoco do sistema. E hoje eu posso atualizar, saindo da culpa e voltando para o corpo, em segurança. Respira. E agora, por um instante, observa também no seu corpo, aonde tem alguma parte neutra. Talvez essa mão no peito, seus pés. E se nesse momento você puder movimentar um pouco os pés, como se fizesse uma caminhada no lugar. Quando você movimentar, percebe o que acontece na sua respiração. Porque isso informa o sistema. Hoje eu posso sentir sem me perder. E agora, com gentileza, como se você olhasse para essa parte que sentiu muita vergonha, muita culpa, muito medo. E pergunta com curiosidade: o que você está tentando fazer por mim? O que você quer que eu saiba? Observa o seu corpo. E fala para essa parte: eu vejo você. A partir de agora, você não precisa mais carregar isso sozinho. E observa se quando você fala isso internamente, o que acontece, o que muda, mesmo que sutil. Isso. Vai ganhando esse espaço. E agora, com gentileza, se pergunta internamente: quando foi que eu aprendi a me sentir assim? E talvez nesse momento venha uma idade, uma memória, algo no corpo, ou apenas uma sensação. E apenas reconhece. Não precisa forçar, é apenas sobre reconhecer. Porque isso já fez sentido lá atrás. Isso protegeu você. Então, se você puder sentir agora a mão lá no seu coração, no seu peito. Isso já me protegeu, mas hoje eu não sou mais aquela versão. E quando você agora se acolhe e sente compaixão por você, compaixão real, porque se você estivesse falando para alguém, você sentiria talvez muito mais compaixão do que por você mesmo. Fala assim: ó, você não está quebrada, você não está quebrado. Você se adaptou para sobreviver. E eu sinto muito. E vai percebendo o seu corpo, um suspiro, um ombro que quer se mexer. Talvez um maxilar possa se afastar um pouco. Um tremor, uma vontade de respirar profundo. Sente isso no seu corpo. Isso. E fala para o corpo: você pode soltar um pouco mais.
Se você quiser soltar um pouco os braços, abrir e fechar um pouco as mãos. Isso. Podem surgir bocejos. Se você puder agora também movimentar um pouco os braços como se fosse espreguiçar, sabe? Como se o corpo quisesse se esticar. Confia em cada movimento que surge e vai permitindo isso acontecer, sem pressa, apenas sendo. É real, é seguro. Respira, confia. Isso. E num instante você pode ir abraçando um pouco seus braços. E quando você vai abraçando os seus braços, tocando os seus ombros, solta um pouco o seu pescoço, movimenta um pouco para um lado, para o outro, mas devagar, aos poucos. Todo movimento que surgir, faz devagar. E observa, a partir de esses movimentos que a gente fez, o que está seguro agora? A respiração, as mãos, o coração, os pés, onde está seguro para você? Onde você sente que tem esse apoio, que você pode confiar? E aí vai falando para você. Agora é seguro estar aqui. E eu posso sentir sem me machucar. Eu não preciso me punir para aprender. Eu não sou a minha culpa. Eu sou a consciência que pode acolher e transformar o que eu sinto. E vai se abraçando cada vez mais, falando para você, agora eu vejo, eu tô aqui. Isso. E agora eu te convido a imaginar uma luz suave envolvendo o seu coração. Uma luz que começa a expandir por todo o seu corpo. E repete internamente, sentindo com toda gentileza e amor por você. Eu me perdoo por tudo que eu fiz tentando me proteger. Eu me perdoo por não saber tudo que eu sei hoje. Eu não sabia que era assim. Eu me perdoo por ter me julgado tão duramente. Respira profundo. E hoje eu libero a necessidade de me punir. Eu escolho aprender sem a dor. Respira. Eu escolho aprender sem a dor. E eu escolho, a partir de agora, me tratar com compaixão. E vai imaginando como uma fumacinha saísse do seu corpo, dissolvendo, liberando toda a culpa, medo, vergonha. E o coração expandindo no amor. É seguro ser quem eu sou. É seguro me amar. Sim. Respira profundo e
E vamos trazer para você a definição e a sensação de forma profunda de alto amor, de alto compaixão, de alto perdão, que você já sabe como se perdoar de maneira profunda, liberando toda a necessidade de se proteger de forma equivocada, atualizando todo o sistema nervoso para que você possa reconhecer a real proteção. Sim, respira profundo. Sente o seu corpo aqui agora. Isso. Sente o seu corpo e reconhece esse carinho por você. E hoje, no decorrer do teu dia, traz algum conforto para você, com gentileza, com amorosidade. E se você puder se abraçar e ficar um instante, assim que a gente desligar aqui, fica um pouquinho você com você, acolhendo e sentindo os seus apoios, a segurança. Respira e no seu tempo você pode ir abrindo os olhos, olhando ao seu redor, percebendo onde você está, reconhecendo a sua presença. E toma um tempo de descanso. Quando a gente libera coisas profundas, o sistema nervoso precisa descansar um pouquinho. Então, toma um tempo, você com você. Combinado? Obrigado, gente. Um lindo dia para vocês.